Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Professores, também sejam muito bem-vindos à nossa aula, né, prof? Isso aí. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de novo, professor Joalan e a professora Iris, para mais uma aula aí do nosso componente maravilhoso que é a Educação Física. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto a gente para a gente dar seguimento nessa aula. Exatamente. E a pergunta que não quer calar, prof. Joalan, será que eles já começaram a fazer os registros? Será que eles já reservaram? Será que eles já enviaram para a gente aquele registro top da turma inteira realizando aí as nossas práticas? Porque se não fizeram isso, acho bom fazer, hein? Não, tem que fazer, não dá para esquecer. Tirem registros aí de vocês, dos professores, durante as atividades. A gente quer muito ver vocês aqui conosco, sentir vocês um pouco mais perto, saber como é que é o rostinho de vocês. Vocês veem tanta gente, a gente quer ver vocês também, tá? Exatamente. Não esqueçam de mandar pra gente os registros, tá bom? Perfeito, a gente está muito ansioso por isso. Vamos então conhecer o que a gente vai conversar nessa aula de hoje? Dá uma olhada aí nesse nosso slide, olha só. Na aula de hoje, a aula de número 4, prof. Joalan, a gente vai falar a respeito de mídia e os padrões de beleza. O quanto que a gente se importa com isso, o quanto que isso é interessante, Nossa, né? esse é um assunto muito atual, muito bacana, bom, se dá uma discussão, uma roda de conversa bem legal. Já fica a dica aí, ela pode ser debatida aí na sua casa também. Então, vem com a gente para a gente poder entender melhor o que está falando nesse tema, tá bom? Exatamente. E aí, nesse tema, a gente vai conversar sobre o que nessa aula? Olha só. A gente fala aí sobre o corpo, né? E a educação física, o quanto que isso é importante, os tipos de corpos, o que mais, prof. Joalan? Também vamos falar um pouquinho aí dos padrões de corpo e a influência midiática aí, o que ela tem feito aí com os padrões corporais. Também falar um pouquinho da diversidade humana e cultural, que ela é muito importante, presente. E também trazer um pouquinho aqui da fragilização e a submissão do adolescente, que é o nosso público maior que está participando das nossas aulas aí. Então, dedicado a você. E por fim, prof. Atividade física, saúde e estética. A gente precisa ter um cuidado com a pele, um cuidado com o corpo, afinal de contas, nós que somos da educação física, a gente vai estar sempre pensando no cuidar com o nosso corpo. Primeiro, com relação ao exercício físico. Mas se tiver uma ajudinha de um cosmético, uma ajudinha de uma hidratação, é bom, né, prof? E isso tudo sempre muito bem orientado, sem exagero, para a gente tenha aí qualidade de vida. A beleza, ela vai vir à medida que você cuida aí do seu corpo, do seu templo, que é o seu corpo aí, tudo bem? Maravilha. E aí a gente já começa falando no primeiro tópico, que é o quê, prof. Joalan? O corpo na educação física, prof. E esse corpo na educação física, a gente já começa olhando aqui por essa sequência aqui de imagens, que nós temos corpos diferentes. Professor Joalan um pouco mais alto, professor Istel é mais mediana, né? Nós dois somos magros, mas poderíamos ser um pouquinho mais fortinhos, um pouco mais definidos ou não. Então a gente sabe que a diversidade humana, ela existe e ela é muito, mas muito grande, certo? A partir daí, a gente começa a associar agora com a educação física. Por que a gente associa com a educação física? A gente vai já descobrir. Primeiro eu começo com um questionamento. Qual é a sua definição de corpo? O que você entende quando você se olha no espelho, prof. Joalan? Eu tenho que entender, né? Eu não vou responder, eu não vou dar spoiler para vocês. A gente precisa que vocês aí reflitam entre vocês qual que é a definição de corpo. Eu tenho a minha, a professora tem a dela, as ciências contam e a gente vai trazer para vocês também algumas definições do que é o corpo aqui, mas essa pergunta tem que ficar aí para vocês também, tá bom? É um lançamento aí de perguntas, mas a gente vai já debater. E a partir do meu entendimento sobre o que é o corpo, eu agora venho um outro questionamento que é o que são padrões de beleza? Será que o padrão de beleza que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, é o mesmo de outros países? E ainda trago a seguinte reflexão: eu preciso seguir esse padrão ele me é imposto, ele me é sugerido, eu tenho que me adaptar a ele? E aí, o que você acha? Exatamente. E aí eu já te adianto aqui que padrão, né? Existe um padrão, mas a gente sabe que não dá para seguir padrões. Que esses padrões aí, eles são mais a questão da mídia e muitas vezes do que a gente vê lá na internet, do que a gente vê lá em revista, existe um processo, né, de melhoramento da imagem que está lá representada. Às vezes você vai conhecer alguém, tu viu a foto, a pessoa é linda, maravilhosa aos seus olhos. Namoros online, meu Deus. Quando
Quando você vai conhecer pessoalmente, caríssimos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, esses são efeitos de Photoshop que a gente vai mencionar durante a aula. Outra coisa que a gente vai falar também, o que que é? A gente vai mencionar aqui, deixa eu ver, abre um pouquinho quais os padrões que existem aí de corpos, né? Será que é só baixinho, médio e alto? Não, tem mais coisas aí pra gente entender. Outra coisa é com relação aqui à atividade física e o quanto que essa atividade física pode influenciar, pode me beneficiar aí com relação à minha estética. Isso já fica muito evidente aqui pra gente, né, prof? É verdade. Será que tem zero influência? Tem muita influência? O quanto de atividade eu tenho que fazer para ela sair modificando aí o meu corpo, né? A gente vai comentar tudo isso aí a seguir na aula, tá bom? Perfeito. E aí a gente já começa entendendo, então, o que que vem a ser o corpo. Diz aí, prof, o que que é o corpo? Então, como a gente falou, aí tem várias definições. A gente traz uma bem bacana para você aqui de Alves 2008, que ele diz o quê? Que o ponto de referência, que o corpo é um ponto de referência que o ser humano possui para conhecer e interagir com o mundo. Então, o corpo está aí para ser também ferramenta social de interação com o mundo. Olha que bacana. Muito bem. Aí tem um outro contraponto que diz assim, que é através desse nosso corpo que as pessoas vão descobrir aí o mundo, através do nosso corpo, do toque, né? Da experiência aí com esse corpo. Aí, então, a gente tem a experimentação de sensações, de situações, tá? A forma como a gente se expressa, a forma como a gente se percebe e também como a gente percebe as outras pessoas e as outras coisas que nos cercam. Tudo isso é possível através aí do nosso corpo. Olha que bacana. Olha como o corpo ele fala ali, e às vezes não precisa nem dar nenhuma palavra. Tem até um livro com esse nome, né? Tem, o livro O Corpo Fala. Bem bacana, recomendo a leitura aí, se você puder ler, é um livro bem legal. Pode procurar aí, que ela é bacana mesmo. O que mais que nós temos aí? Olha só. Então, olha só, a gente tem aí o corpo humano, e esse corpo humano, ele habita em 4 dimensões. A gente tem dimensões aí cognitivas, que são importantes. A gente tem o que mais? Deixa eu ver aí, prof. A fisiomotora, certo? Isso, muito bem. A gente tem aí a afetiva, ok? E a gente tem a social. Então, esse nosso corpo, ele vai estar ligado a diversas situações. Então, ele precisa interagir com outras pessoas, ele precisa se sentir bem, precisa socializar, precisa se sentir amado para se sentir um corpo que vai estar sempre saudável. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né? Exatamente, e para ver como ele tem aí várias vertentes, a vertente cognitiva, afetiva, social, motora que a professora falou. Então, tudo isso aí faz parte do seu corpo, faz parte do seu ser, e isso aí é utilizado aí no meio social. Então, seu corpo não é uma mera imagem aí de você, ele tem muito mais história para contar e para viver. Perfeito, prof. E aí é subjetivo, é diverso e é único. Então, o seu corpo é aquele padrão, é aquele formato. Pode ser melhorado? Pode. Mas você também tem que entender e também saber respeitar o que pede esse teu corpo, tá bom? E aí agora a gente entende quais são esses tipos de corpos. Como eu mencionei para vocês, existem vários formatos de corpos aí. E a gente consegue ver isso muito bem nessa percepção aqui dessa imagem, não é isso? Exatamente. Então a ciência ela traz aí os somatotipos, né, que são os tipos de corpo que a gente fala bastante nas aulas de educação física, e são 3 deles, que é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Então são 3 tipos aí que a gente vai detalhar para vocês aí já já. E aí esse primeiro que está pertinho do professor, que é esse ectomorfo, eu já dou um spoiler aqui, que é aquele perfil, né, de pessoas, de homens e mulheres, crianças, adolescentes em especial, que tem um corpo um pouco mais alongado, né, que você até brinca e fala assim, fulano come, come, come e não engorda, né? Então ele continua ali sempre muito esguio, muito magro, muito fino, né? A estrutura corporal dele não se modifica ao longo dos anos. A gente tem um segundo perfil de corpo, que é o mesocorpo, que é aquele corpo mais, não vou dizer exatamente equilibrado, né? Mas tá na meiuca ali, tá entre um e outro, né? Mas ele é um corpo que também pode haver melhorias, né?
Porém, ele é um corpo que tem um percentual ali de gordura, um percentual de massa, um pouco mais ali dentro dos níveis, dentro dos padrões, porque a gente está falando muito de padrões, né? Então, ele vai se distinguir dos outros. Ele não chega a ser um endomorfo, mas também não chega a ser um ectomorfo. Então, arrumou-se essa terminologia do mesomorfo, que é, por assim dizer, a grosso modo, esse meio termo entre os dois somatotipos. E aí, como que eu consigo identificar esse tipo de pessoa? São aquelas pessoas que, ao fazerem exercícios físicos sistematizados, por exemplo, exercícios de trabalhando força, resistência, você percebe que essas pessoas definem com mais facilidade. É aquele perfil mais atlético. Sabia disso, prof? Sabia, prof. Pois é. E aí depois entra o último, né? O terceiro aqui que a gente traz, que é o ectomorfo. E aí a gente está falando de um corpo mais cheio de adiposidade. Adiposidade, né, prof? Isso, professor, o endomorfo, a senhora quer dizer, né? O endomorfo, perfeito. Isso, ele é um corpo que ele tem um pouco mais ali de lipídios concentrados nele, tá? Um pouco mais de massa gordurosa. Exato. E com características mais arredondadas. Então, você pode identificar facilmente aí um endomorfo andando por você aí, mas não olha para ninguém na sala agora não, menina, coisa feia. Né? Continuamos aqui então. Olha só o que a gente tem aí. Então, a gente agora entende um pouco o endomorfo, né? Então, o endomorfo, ele apresenta aí, como sua principal característica, uma estrutura física mais arredondada, como mencionou o prof. Joalan, né? Nas suas curvas, né? Isso nos acabamentos dos ombros, no acabamento dos quadris, do abdômen, tá? A gente consegue perceber nitidamente quem é uma pessoa endomorfa. A gente vê um relevo muscular, que é praticamente, o relevo muscular a gente não consegue ver muita definição, e sim uma continuidade, só que é uma continuidade, eu vou usar uma forma mais simples, né? Inchada, né? Arredondada mesmo. Então tem um volume abdominal mais protuberante, tem um pouco menos de pescoço, então a gente vê mais cheinho, né? Tem os ombros um pouco mais quadrados, mas esse quadrado arredondado, tá bom? A gente entra e aí a gente chama esse indivíduo, essa pessoa de obeso. Aí já é um quadro clínico, tá? Uma pessoa que ela tende aí a estar no endomorfo e agrava-se a cada vez mais a sua situação, ela deixa de ser aí um somatotipo e passa a ser uma pessoa obesa, uma pessoa que já tem uma doença, isso aí já precisa ser tratado e olhado com muito mais cuidado e carinho. Deixa de ser somente aí um dos somatotipos, passa a ser algo que tem que se dar um pouco mais de atenção. Exato. A gente vai para um segundo, né, perfil que se destaca aí pelo grande relevo aí muscular aparente, com contornos aí que são mais predominantes na região do trapézio, na região do deltoide e na região do abdômen. São aquelas pessoas aí que estão um pouco mais definidinhas, pessoal que praticou aí alguma atividade física, que já vem da academia, aquela galera que tem um pouco mais de cuidado com o corpo, você consegue aí definir as fibras musculares, a musculatura dele, olhando para o corpo dele. Então, uma pessoa que já tem aí uma estrutura óssea aí mais maciça, né, principalmente na região do punho e antebraço. Então, você consegue identificar aí pelo antebraço as divisórias dos braços aí na pessoa, tá? E a presença também de gordura corporal dela é muito pequena, permitindo uma boa visualização aí do escarbuço muscular, aquela estrutura bonita lá do músculo lá, definida na pessoa. Então, percentual de gordura menor, com estruturas musculares bem mais definidas. Essa aí é a classificação do mesomorfo. Tem uma facilidade maior de ganhar músculo, né? De construir músculo. E aí eu vou dar um exemplo para os nossos estudantes, prof. Assim, o meu esposo, ele é um perfil ectomorfo, que é aquele perfil mais retilíneo que eu mencionei para vocês. Eu já sou esse perfil, né, do mesomorfo, que é o perfil mais atlético. Por quê? Desde criança, eu estive sempre envolvida com práticas, né, esportivas, com práticas de movimento corporal que vieram aí num efeito de memória muscular. Então, eu tenho uma facilidade muito boa de ganhar músculo quando eu retorno. Se eu ficar um tempo sem treinar, quando eu retorno, eu ganho musculatura muito rápido. Em contrapartida do meu esposo, prof, é o contrário. Ele demora, ele rala até mais do que eu para conseguir a musculatura, ele define,
né? Mas ele demora um pouco mais por conta desse perfil dele, né? Por conta desse somatotipo que ele tem. Professor, é um caso interessante, às vezes. Eu, por muito tempo, tive um perfil mais ectomorfo. E aí, depois, lá dos 18, 19 anos de idade, a gente vai começando aí a conhecer as práticas de atividade, começa a fazer ela com mais intensidade. E hoje eu estou pairando ali entre endo e mesomorfo, tá? É melhor ficar no meso. E aí, o ectomorfo que eu mencionei agora há pouco, tá? A gente identifica aí como a linearidade. Então, essa pessoa mais comprida, mais esguia, né? Então, aí a gente percebe um discreto volume aí muscular, né? Uma presença aí de tecido gorduroso bem controladinho, né? Podendo considerar aí até como componente de magreza. Então, as pessoas que você considera, que você percebe com perfil mais de magreza, elas vão se encaixar aqui nesse perfil aqui, tá? Muito bem. Agora a gente entra, e aí eu vou deixar esse slide aberto aqui para você olhar de pertinho. Um outro ponto muito interessante que é o quê, prof. Joalan? Os padrões de corpo e a influência midiática, que é o ponto central aqui da nossa aula, tá? Os padrões de corpo e a influência midiática. E você pode ver aqui pelas imagens, às vezes a pessoa está procurando aí. O que você acha que ela está procurando aqui? Está procurando a perfeição midiática, né? Está procurando se comparar aí com as pessoas, que às vezes a gente nem sabe, como a professora falou, como é que é a vida dessas pessoas, se elas são realmente isso na vida real ou não, mas mesmo assim elas estão influenciando aí outras pessoas a tomarem medidas, às vezes drásticas e perigosas, para chegar a esse padrão de beleza. É uma agressão corporal, né? O fechar muito a boca ou exercitar demais também pode ser uma influência aí dessa mídia. E essa mídia, gente, pode trazer uma frustração muito grande, porque ela influencia, né, na satisfação corporal de muitos de vocês jovens, né? Todo dia tem uma capa nova de revista, todo dia tem um perfil novo, né? A moda, ela vai e volta. Nesse momento agora, a gente está vivendo o retorno da moda dos anos 90, né? A gente já consegue perceber, assim, em termos de roupa, de maquiagem, de perfil, as pessoas tentando buscar ter aquele padrão dos anos 90, mas esse momento vai sempre acontecer, tá? Vai sempre ser um ciclo retornando. E aí o conceito de beleza, ele, na verdade, ele é apenas o quê? Vou até registrar aqui para vocês que esse padrão de beleza, ele é um padrão apenas virtual, tá? Ele é um padrão virtual, tá? E esses indivíduos, como seres sociais, eles se sentem aí pressionados a corresponder um padrão aí que é somente aí da sua cabeça, um padrão aí da mídia, padrão de beleza aí que é de uma cultura de um determinado local. Então, isso pode ser muito exaustivo, tá? Porque você tentar se comparar tudo que você vê na mídia, nas revistas, na internet, né? É muito sufocante, né, prof. Joalan? Exatamente, professor. Então, a mídia, ela acaba bombardeando. Cola aqui com a gente, aqui, ó. Vem cá. Isso. A mídia, ela acaba bombardeando você com informações e imagens, tudo que diz que não, você está errado, você tem que ser dessa maneira, se você é dessa maneira, você não está condizendo aí com os nossos padrões. Então ela te influencia e muitas vezes faz parte do mercado, porque para você chegar naquele patamar, você precisa do quê? De comprar aquele artefato, de participar daquela marca, de ir atrás daquele produto, e isso o mercado está influenciando você a adquirir aí novos e novos produtos para que você chegue àquele padrão de beleza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as influências aí da mídia. Exatamente, é muitos likes, né, na vida, né, prof? Exatamente, a gente busca, às vezes, estar vivendo em prol daquilo. Aí eu vou postar uma foto hoje porque ela vai ter 100 curtidas, 200, 300 curtidas. Poxa, que eu postei ontem só teve 50. O que será que eu fiz de errado? Então aquilo começa a virar uma paranoia, começa a ser algo prejudicial à sua saúde. Você vive em prol de algo que não está nem perto de você. E aí já fica um alerta para você, caríssimo estudante. Não seja escravo do que você vê nas mídias. Não seja escravo, tá? Saiba dosar com cautela tudo que você vê, tudo aquilo que você presencia, até mesmo uma conversa, uma influência de alguém que você goste, presencialmente ou virtualmente. Busca conhecer de verdade essas pessoas das quais você tem buscado se comparar, se você faz isso,
porque isso não é saudável. Já te adianto que não é saudável, ok? E aí a gente percebe também que esse padrão de beleza, ele é uma evolução, tá? Eu vou pedir para abrir aqui essa imagem para vocês olharem de pertinho, mas olha só, lá na pré-história, vocês acreditam que o padrão de beleza era este daqui? Com muito arredondamento do corpo, muito arredondamento aí de tudo. Aqui é uma escultura, tá? Em pedra, que ela é muito valiosa. Ela se encontra em... Deixa eu ver qual é o nome do museu, meu Deus. Eu vi, acho que o ano passado, isso na aula. Aí eu não recordo agora o nome do museu, mas ela tá em museu para mostrar como que era o padrão na pré-história. E aí, ao longo do tempo, ele foi mudando, prof. Joalan. Isso, né? aí você vê um negócio bem interessante, que a gente chega no Renascimento. Hoje, o padrão de beleza, então, muitas vezes é quanto menos você usar e menos você mostrar, é melhor. Mas chegou uma época no Renascimento que a quantidade de roupas, as indumentárias, quanto mais decoração, quanto mais luminosidade ou artefatos tinha na roupa, era melhor, era mais bonito, era sinônimo de beleza e de riqueza na época. Tá? Então, esse conceito ele vai mudando conforme os séculos, vai se adaptando até chegar aos dias de hoje. Isso. Há momentos que é muita pompa, muita riqueza, mas Sim. aí não dá para todo mundo acompanhar isso também, que a gente tem níveis socioeconômicos diferentes, né? Mas tem muita influência. Até chegar nos dias atuais, prof, em que a gente sempre está buscando alguma coisa lá de trás, né? Porque achou belo isso, achou belo aquilo outro, mas percebam que essa evolução está sempre acontecendo. E aí, nesse comparativo, a gente tem que ter uma atenção especial com relação aos exageros, né? Exatamente, prof. Exageros, porque quando você faz um tratamento estético que você põe um peso muito grande aí, que você quer se comparar com um artista, né, com uma mulher, com um homem que você admira muito, isso pode afetar aí todo o teu sistema, não só o teu sistema neurológico, né, mas visualmente muitas vezes pode criar uma aberração. E aí a gente traz um exemplo aqui da estilista Donatella, né, que ficou deformada após aí tantas intervenções cirúrgicas, né, plásticas. Também tem aqui um outro exemplo da Madonna, que perdeu rugas, mas se você observar, o rosto afinou, né? A cintura também afinou, os seios ficaram mais avantajados, os braços mais definidos. Isso em uma imagem que a gente tem aí em 2009. Imagine como não está hoje essas personalidades que a gente acompanha na mídia, né? O quanto que foi aí colocado e imposto e também foi retirado através de Photoshop. Então é importante a gente estar observando isso também. E aí esse padrão de beleza, ele é irreal, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, ele é virtual e pode causar o quê, ó? Essa palavra aqui é uma palavra importante. Infelicidade. Infelicidade, porque a pessoa, o indivíduo vai se sentir distante daquilo que ele almeja e pode trazer algum tipo de deformação futura. O que mais que nós temos, prof? Perguntinha aí. A mídia está errada ou nós que permitimos e aceitamos tal manipulação? Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, e a gente não pode ser fácil e influenciável dessa maneira. A gente tem que saber as coisas que estão aí ao nosso alcance e as que não estão. Então, de quem será que é a culpa? É da mídia ou é minha que eu estou sendo deixado manipular por ela? Os padrões de corpo e a influência midiática, né? Não, a indústria da beleza, ela precisa de movimentação. Lembra que eu falei para vocês que ele precisa influenciar aí que você tenha determinado produto? Então, essa movimentação gera vendas. A mídia, ela informa e desinforma também. Exalta e discrimina. É positiva e é negativa. Você que determina o que é bom para a sua vida ou não. Então você tem que saber aí o que é condizente com a sua vida, o que você precisa de verdade e o que é somente uma influência aí. Vou dar um exemplo bem bacana aí dos celulares. A gente tem a questão dos celulares, que todo ano é lançado um modelo novo. E você acabou de comprar o modelo do ano passado. E já a mídia já está te falando, ó, esse aí já não dá, já tem que ser o próximo, você já tem que seguir em frente. Então ela está influenciando que você aí
consuma cada vez mais, a gente tem que estar muito atento a isso. Exatamente, essa palavra foi a palavra-chave da vez, Consumo. Consumo, tá, gente? Porque o consumo, ele vai te oferecer aí, né, através do marketing, vai te oferecer ofertas, promessas e mensagens que estão lá ocultas em um determinado produto ou um determinado tipo de serviço. Então a gente observa aí com relação a ofertas. Existem mapas, receitas, ingredientes, produtos, serviços. Entre as promessas a gente tem é enfatizado aí que você vai ter sucesso, que você vai ter poder, que você vai poder ter um prazer, vai ser reconhecido, vai melhorar o teu status, vai encontrar um amor. Olha que loucura se a gente se prende a tudo isso. O que mais, prof? E nas mensagens, aquelas mensagens que aparecem aí, que você vai ter uma boa saúde, você vai estar esbelta, a valorização social vai crescer cada vez mais, que você até vai encontrar a tal sonhada aí felicidade. Mas tudo aí, muitas vezes, são promessas um pouco vazias, que a gente tem que estar atento aí se elas são para nós de verdade ou não, ou se é apenas uma influência da mídia aí, para que você tenha cada vez mais consumo no seu dia a dia. Então esses produtos aí podem ser cosméticos, dietéticos, médicos, nutricionais, esteticistas, personal trainer é importante, hein? Estou puxando logo a sardinha aqui para minha profissão. O personal trainer você precisa, tá? É muito mais do que questão estética, né, prof? É questão de saúde mesmo. Só que aí eles acompanhamento de um profissional mesmo para que as coisas funcionem melhor para você, né? Exatamente, prof. E aí, seguindo aqui, a indústria também dos vestuários, dos calçados, dos acessórios, tudo isso a mídia quer que você consuma. Em relação ao personal aqui, também ele vai depender aí do seu grau, né, de empenho, do quanto você está aí procurando a melhora do seu corpo. Sempre é bom ser orientado, a gente vai falar isso todas as vezes aqui, ser bem orientado, mas tem coisas que são justas e tem coisas que não são. E eu vou te falar uma coisa, prof. Quem mais se demonstra ficando escravizado com relação a tudo isso, que acaba sendo impulsionado a tudo isso, são as mulheres, acredita? Acredito, professor. As mulheres desde pequenininhas já estão ali com um batonzinho, uma maquiagem, um cílio novo, é um vestido de um estilo, aí não gostei, tem que trocar a cor. Tanto é que o guarda-roupa feminino ele é maior do que o guarda-roupa masculino, né? No geral, o menino ele é um pouco mais desprendido desses valores, é um pouco mais desprendido dessa estética. Ele vai começar a galgar isso lá chegando com um pouco mais de idade, né? As meninas desde cedo aí estão se comparando, né? Às vezes é a mãe que é bem bonita, a vizinha, a colega, a amiga que comprou aquele batom novo, aquele vestido novo e que eu preciso ter um igual também. Então são influenciados aí pelo seu meio também. E a gente tem que tomar cuidado. Exatamente, porque essa mídia, tá? Ela tem exigências aí que são fantasiosas, tá? E até saiboresca, né? Vive num mundo virtual aí. E a maioria das pessoas, aproximadamente aí 90% nunca vai chegar. E a gente percebe que o perfil muda, né? Se agora, nesse momento, eu tenho um perfil feminino em que essa mulher ela tem um corpo mais definido, arredondado, mais cheinho, amanhã ou depois esse corpo vai ser mais esguio. Então a gente começa a perceber toda essa evolução novamente aí com relação a esse incentivo, né, de marketing que é atribuído a esses padrões de beleza. Ai, professora, você fala que eu nunca vou chegar lá porque eu não posso, eu não tenho... Não, é porque é muito volátil, muda a todo momento. Ó, não vou longe. Em uma época que eu estudava, a moda era que todo mundo tivesse cabelos lisos. Então todo mundo corria lá, alisava o cabelo. Depois mudou, todo mundo andava com sua babyliss e cacheava os cabelos. Depois o bonito era ser natural. Então isso vai mudando conforme o tempo vai passando e a gente nunca vai conseguir acompanhar todos os processos. Então, por isso é muito difícil você chegar nesse padrão que as pessoas colocam aí nas mídias, tá? É interessante falar isso, prof, bem mencionado você falou agora, porque, por exemplo, para pessoas que têm cabelo cacheado, e o cabelo cacheado tem uma volta um pouco mais curta, né, e não se percebe como pertencente daquele espaço, o que acontece? Normalmente, eu falo em nome de muitas mulheres, né? Normalmente ela vai fazer o quê? Ela vai alisar. E aí, com o passar do tempo, ela se sente escrava daquilo ali e quer retornar ao seu cabelo original. Por quê? Porque foi influenciado por uma mídia, foi influenciado ou se sentiu
pressionada pelo meio em que vivia, ou pelo corre-corre do dia a dia. Então perceba que não é somente o corpo em si, a estrutura muscular, mas a gente está falando também de cabelo, a gente está falando também da aparência do rosto, da aparência das unhas, do cuidado. A gente precisa sim ter um cuidado diário, né? É isso que vai garantir aí que a gente permaneça por um longo tempo, cuidando da nossa saúde, da nossa hidratação, boas noites de sono, a prática do exercício físico, né? Isso vai ajudar e muito, né? Ter a questão estética sempre com questão de moderação e não com comparação. Tá bom, Exatamente. caríssimos? O importante é sentir-se feliz. Exatamente, essa que é a importância toda. E aí a gente entra no outro campo, que é a questão da diversidade. Como o nome já diz, nós somos variados, somos muito. E aí eu mencionava aqui nos bastidores com o professor Joalan que eu fiz uma viagem no ano passado, internacional. E nessa viagem eu percebi, assim, ficou uma coisa assim muito gravada na minha memória visual. Foi os padrões de mulheres. Mulheres assim que a gente vê normalmente aí nas mídias, nas capas de revista, um padrão totalmente assim, fora da curva. Pergunta por onde é que ela foi. Para onde eu fui? Eu fui para Itália, gente. Eu fui para Milão. Bem aí. E aí, Milão, se vocês derem uma pesquisada, Milão é a capital da moda. E aí você percebe padrões de mulheres e de homens de todos os lugares do mundo, de tudo que é lugar, perfil, você percebe. O coração chega a balança. Né? São assim, eu observei muito o perfil feminino, então eu vi muitas mulheres lindíssimas, só que são padrões totalmente diferenciados. Não tem como comparar quem está na região norte, quem está no nordeste, com um padrão semelhante a quem mora na Europa. Não dá para fazer isso. É muita maldade, prof, não é? Exatamente. E muitas as pessoas pegam aí ideais que estão muito distantes da nossa realidade. Mas como a professora falou, o Brasil, o mundo, ele é muito diverso. E isso é o que traz aí a beleza a cada um de nós, o nosso individualismo, a nossa diversidade. E é isso que tem que ser levado em conta. Se você é diferente com seus cabelos, com seus olhos, com a sua cor, é isso que deixa você cada vez mais lindo. E é isso que você tem que entender antes de tentar se colocar num padrão muito longínquo, muito distante do que você é. O que tem que ser observado são as suas habilidades, suas competências, o seu coração, né? O seu jeito de agir, a forma como você trata as outras pessoas. Isso se torna primeiramente mais belo do que a aparência pela aparência, né? Exatamente. Professor, também não vou me cuidar mais nada. Não, a gente não tá falando isso, não. Você se cuidar, atividade física, boas noites de sono, boa alimentação e aquela produção básica na hora de sair, Exato. Tá tudo tranquilo. O que a gente não pode é cometer exageros aí e tentar se comparar com coisas que estão muito distantes de nós. Lembra que a gente já falou que até água em excesso faz mal? Exatamente. A gente tá falando de excessos, tá? E registra aí no teu mapa mental de hoje, da nossa aula de hoje, essa palavrinha, tá? E aí, prof, questão de padronizar, quando a gente tenta padronizar, achar que eu não tenho o padrão lá da Europa, que está tudo errado, eu querer fazer isso, eu estou desprezando a riqueza que eu tenho, a riqueza que eu trago, né? Riqueza aí de raça, de cor, de cultura, de miscigenação, de tudo, né? De conhecimento. É muito pobre pensar dessa forma, caríssimos. Então a gente tem que ter esse cuidado. Nosso corpo ele é uma riqueza, né? Exatamente. Nosso corpo ele é rico de história, de cultura. Então não deixar de valorizar isso chega a ser até um pecado. As experiências têm que contar muito mais, né? Mas você precisa ter um cuidado com você, porque eu só vou chegar perto do professor Joalan se ele estiver bem cuidado. Se ele não tiver, que papo que eu vou querer chegar perto dele? Não vou, né? Nem chega perto, porque ele não se cuida, ele não demonstra cuidado com ele mesmo. Como que ele vai demonstrar cuidado comigo que estou perto dele, né? Exatamente. Vamos lá para algumas perguntinhas? Bora lá. Como que é possível, então, caríssimos, padronizar um estilo de vida, um estilo único, aliás, de corpo no nosso país, com pouca, se no nosso país a gente tem muita miscigenação, muita mistura? Não tem como, gente. Não tem como. A outra pergunta aí, prof, fala aí. Como estabelecer um corpo perfeito? Se é uma situação médico-científica e a cultura irreal e inatingível. Então não tem como a gente ter aí um corpo perfeito. O que é a perfeição, gente? A gente está tentando descobrir isso há muitos anos, mas isso não existe para nós aqui, tá? Então não adianta a gente procurar algo perfeito, que esse algo não existe, e a gente vai morrer aí atrás dessa busca.
Vamos valorizar aí a nossa diversidade, a nossa cultura, os conhecimentos, as experiências que a gente tem. Porque senão a gente acaba se tornando frágil, né? E é muito comum nesse período, nesse momento aí, a adolescente se sentir assim, se sentir frustrado, fazer esse comparativo, achar que esse padrão de corpo aí esculpido, muito magro, muito rejuvenescido, é o padrão saudável, né? Ser impulsionada aí pela mídia, pelo rádio, pela TV, pela internet, pelas revistas, também a gente precisa ter essa cautela. Porque tudo isso, prof. Joalan, irreal irrisório. e ilusório. Ilusório, tá? O corpo esculpido, o corpo magro e rejuvenescido, ele existe. Mas o quanto que eu tenho que me sacrificar para que isso aconteça? E quanto tempo isso vai durar também, né, professora? A nossa juventude não é para sempre, o nosso corpo magro às vezes não vai ser para sempre, e também nem o musculoso. Então são coisas que o tempo vai passar, as coisas vão acabar mudando, e o valor tem que ser dado àquelas coisas que são duráveis. O seu caráter, a sua dignidade e tudo que agrega você além do que a gente vê no seu externo. Exatamente, para você não se sentir que está em constante conflito. Porque essa busca toda, caríssimo, de diversas referências aí, de valorizar o que é efêmero, aí vai te deixar com uma imagem corporal aí não legal, né? Você vai se olhar no espelho, vai... Quem é essa pessoa que está aí no espelho? Né? Não me reconheço. Isso pode levar a insatisfação, desajuste, conflito, se sentir iludido, né? Trazer doenças não só físicas, mas psicológicas, né? E pode levar aí a uma frustração, isolamento. E até a morte, né, professora? E até a morte, que é o que a gente não quer aqui. Então a gente tem que ser crítico nesse sentido. E aí, para somar tudo isso, caríssimos, a gente vai assistir agora uma externa que fala um pouco mais sobre a mídia e os padrões de beleza. Confere aí conosco. Que a gente já volta. Olá, eu vou te fazer uma pergunta. Qual o padrão de beleza para você? Na visão do filósofo Sócrates, o belo é o útil, ou seja, a beleza não está associada à aparência de um objeto, mas em quão proveitoso ele for. Teria então um caráter prático, como resultado de um produto ou situação prática. Já a noção de beleza, kalos, na filosofia de Plotino, está intrinsecamente relacionada aos 3 níveis de realidade por ele distintos, ou seja, a alma, o intelecto e o corpo, não se restringindo assim às disciplinas artísticas ou a um campo de expressão que possa vir a constituir uma estética. Bem, nem sempre o que é belo ou bonito aos seus olhos será o de outra pessoa, não é verdade? E isso também depende da cultura de uma sociedade, da época e de outros fatores. Mas que a mídia influencia nos padrões de beleza, isso todos concordam, não é mesmo? Foi na sociedade contemporânea que houve uma intensificação do culto ao corpo. Os indivíduos iniciam uma crescente preocupação com a imagem e a estética. Mas não é só isso. Dependendo da época e da sociedade, a questão corporal vai bem além. Na cultura indígena, por exemplo, há toda uma questão de força, poder, superação, seja através de jogos, brincadeiras, ginásticas e esportes. Isso ocorre em uma tribo ou também em uma comunidade. Hoje em dia, o desejo de muitos é ter um corpo escultural, às vezes buscando a saúde, outros a beleza, e aí é que muitos deixam se influenciar pela mídia e acabam exagerando na dose. A busca excessiva do corpo ideal tem seus riscos. Dietas por conta própria, anabolizantes, plásticas seguidas, enfim. E como nem todo mundo consegue esse corpo ideal, muitas vezes acabam se frustrando, atingindo a autoestima do cidadão e até desenvolvendo uma depressão que pode levar à morte. Então, antes de se espelhar em algum ídolo da mídia, melhor ir devagar, sempre tentando equilibrar a mente e o corpo. E isso vai te trazer muito mais bem-estar e saúde. Agora fique com mais explicações em sala de aula.
Agora chega aquele momento, depois da gente ver essa externa, aquele momento em que a gente associa aí a importância da atividade física à melhoria aí da nossa estética, né? Da nossa imagem corporal que transparece aí para o mundo. E aí a gente percebe já essa questão dessa evolução, caríssimos. Então a gente observa aí que existem, prof, evidências que vão mostrar aí que a atividade física, o exercício físico sistematizado desde a infância aí, eu estar me envolvendo aí com movimento corporal, ele pode trazer vários benefícios, né? E aí a gente tem o quê, prof? Melhoria do quê? Da nossa composição corporal. Então, o corpo ele começa a distribuir melhor aí as gorduras, a musculatura. O nosso colesterol bom, ele vai começar a aumentar aí no nosso corpo e o colesterol ruim diminuir. A nossa pressão sanguínea, ela não vai ter altas variações aí à medida que você pratica atividade física. As dosagens de açúcar no sangue vão ser bem mais equilibradas. A aptidão aeróbica, aí você vai conseguir ser aquele jovem ou aquele adulto, na idade adulta, que vai conseguir correr, se deslocar ali para alguma emergência sem estar morrendo aí com falta de ar. Sua força muscular vai ser bem melhor e outras habilidades, como a habilidade de movimento e também sua saúde óssea. Então você vai ser aquela pessoa que não vai ser com qualquer queda ou com qualquer trauma, que vai aí ter uma fratura, ter um rompimento de algum órgão, algum osso seu, tá? Então você é uma pessoa bem mais forte fisicamente, cognitivamente e até social e emocionalmente. E aí, frente a tudo isso que o professor Joalão falou agora, o que fica em primeiro ponto, em primeiro momento aí é a questão da composição corporal. Você percebe que a pessoa emagreceu, que a pessoa definiu, que deu aquela enxugadinha, que está mais disposta. Então, essa composição corporal, ela fica em evidência aí num primeiro momento. É o que fica no externo, né? Mas por dentro tudo em você melhorou. Mas para isso tem que começar aí as atividades desde cedo, fazer boas atividades físicas. Melhorou a tua alegria, melhorou a tua satisfação pessoal, a tua realização pessoal, os benefícios físicos que a gente mencionou há pouco, né? Benefícios psicológicos, né? Você tem mais leveza ao pensar as coisas, a cobrança consigo mesmo. Uma pessoa que ela faz atividade, ela é muito mais feliz, ela é muito mais alegre. Você não vai encontrar aí um atleta, uma pessoa que brinca constantemente com um cara amarrado, arrastado, parecendo que o mundo vai acabar. Ela sempre vai estar bem mais tranquila, bem mais leve. E aí a gente tem diversas práticas que a gente pode estar realizando, aquelas que a gente tem afinidade. É uma corrida, é uma caminhada, é uma pedalada, é exercícios na academia, é nas praças públicas que tem aí no meu bairro, são esportes que eu interajo com outras pessoas, de participação. Isso, a pelada com os amigos ali, a brincadeira que você combina e vai com eles juntos, nem que seja para depois tomar um tereré lá bem bacana. Ginástica, então tem muita coisa que você pode fazer. E a partir de tudo isso, para a gente fechar a nossa aula com chave de ouro agora, o que vocês vão fazer no nosso momento Exercite-se Mais e Mais de hoje? Vocês vão precisar de um caderno e caneta. E vocês vão mapear aí quais são os conteúdos que vocês consomem. A gente falou de consumo, de marketing, né, do quanto que essa mídia ela tem aí te abraçado, às vezes sem você abraçá-la, né? E aí eu quero que você me diga, quem são as pessoas que você acompanha aí? Como que elas são? Quais são as principais características físicas, corporais dessas pessoas? O que elas normalmente falam, tá? E por que vocês, estudantes, acompanham esses perfis? O que tem de interessante, de tão pulsante que chama a atenção de vocês? O que eu quero? O que nós queremos? Que vocês façam uma reflexão do quanto que a mídia tem impulsionado hoje o seu padrão de beleza ou os teus pensamentos, as tuas ações com relação a esse cuidado com o teu corpo, tá bom? Então essa é a proposta de hoje, prof? Exatamente, aguardamos vocês aí, se possível, aquele registro, não esquece de mandar pra gente, tá bom? Faz um videozinho curto, tá? E manda pra gente, aguardamos. Gente, até mais!